Por milênios, o Egito Antigo acreditou que a morte não era o fim, mas apenas uma passagem, um caminho sagrado rumo à eternidade. Tudo existia por um motivo: impedir que um faraó fosse esquecido para sempre. Para os egípcios, viver para sempre não era apenas morrer. Era ser lembrado, ter o nome pronunciado, ter a alma reconhecida pelos deuses. O esquecimento era a pior maldição possível. Cada detalhe importava. Cada gesto do ritual, cada símbolo esculpido nas paredes. Porque no Egito Antigo, um único erro podia destruir a eternidade de um faraó. E foi exatamente isso que aconteceu. Um erro pequeno, silencioso, invisível para os vivos, mas fatal para os mortos. Um erro que condenou um faraó ao esquecimento. No Egito Antigo, ser esquecido era pior do que morrer. Era perder o direito à eternidade. Sem o ritual completo, a alma não encontrava o caminho. Não era julgada. Não era aceita pelos deuses. Sem julgamento, não havia descanso. A alma ficava presa entre dois mundos, incapaz de avançar, incapaz de retornar. Condenada ao silêncio, os templos permaneceram de pé. As pirâmides continuaram tocando o céu. Os rituais seguiram seu curso, mas aquele nome nunca mais foi pronunciado. Aos poucos, os registros desapareceram. As inscrições foram ignoradas. As oferendas cessaram. E sem ser lembrado, o faraó deixou de existir até mesmo na morte. Esse erro se tornou um aviso, um medo silencioso passado de geração em geração. Porque se até um faraó podia ser apagado, ninguém estava realmente seguro. Hoje ninguém sabe exatamente quem foi esse faraó. Seu nome foi apagado, sua história silenciada, mas seu erro permanece. Lembrando que no Egito Antigo, ser lembrado era viver para sempre. Depois do erro, o castigo não foi imediato. Ele foi silencioso. O nome começou a desaparecer dos registros. As inscrições deixaram de ser copiadas, como se aquele faraó nunca tivesse existido. Os sacerdotes sabiam o que aquilo significava. Apagar um nome era apagar uma alma, mas corrigir o erro era impossível. O ritual já havia sido selado e o destino definido. Sem oferendas, sem orações. O tempo fez o resto do trabalho. A areia cobriu os símbolos. O vento apagou as marcas. O deserto começou a vencer. O erro daquele faraó se tornou um aviso, um lembrete cruel para os vivos. Reis passaram a temer não a morte, mas o esquecimento, porque a eternidade podia falhar. Depois disso, rituais se tornaram ainda mais rígidos. Símbolos foram repetidos obsessivamente. Nomes foram gravados em todos os lugares. O medo de desaparecer era maior que qualquer poder. Mas para aquele faraó, não havia mais retorno. Nenhuma oração seria feita. Nenhum nome seria pronunciado. Sua existência se dissolveu no silêncio. Séculos se passaram. Impérios caíram. Novos deuses surgiram. E o deserto permaneceu, guardando um segredo sem nome. Hoje, arqueólogos encontram templos. Encontram túmulos, mas nunca encontram aquele nome, porque ele foi apagado antes mesmo da história ser escrita. No Egito Antigo, morrer não era o fim. Ser esquecido, sim. E aquele faraó sofreu a pior condenação possível: deixar de existir até na morte. Seu erro não foi lembrado pelo nome, nem pela face, mas pela ausência, porque no Egito Antigo, ser lembrado era viver para sempre.